Leonardo Lobato. O senhor consulta seu filho aqui no município, no nosso município? O senhor é um safado. Para mim, você é um safado. No último dia 13 de junho, tivemos uma sessão da Câmara, que na verdade foi uma audiência pública entre representantes da Prefeitura de Ponta de Pedras e a sociedade civil. Também participaram a empresa que prestava serviços daquele escândalo dos falsos médicos ainda da semana passada. Tem sido assim muitos assuntos sobre o Marajó, sobre a Amazônia, mas a gente não pode ignorar um assunto do nosso município, né, debaixo do nosso nariz, embora envolva interesses e também narrativas, vidas pessoais. É fundamental que a gente comente sem sensacionalismo, mas também com a seriedade que o assunto pede. Antes eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, que é muito importante para o nosso canal independente aqui, que a gente não faz uma ação partidária, mas a gente tenta levantar os fatos, né, e tentar analisar de forma melhor possível. Ocorreu uma sessão com a participação de alguns agentes e eu vou destacar as falas e os posicionamentos que, na minha opinião, foram importantes para esse processo, né? Um assunto, uma denúncia muito séria, que foram os falsos médicos, começando por um no município de Chaves e 5 no município de Ponta de Pedras, a população bastante revoltada. Isso aí já foi um tempero extra para essa sessão, para essa audiência pública, e aqui a gente vai analisar algumas posturas e depois fazer alguns comentários sobre cada uma delas. Eu selecionei aqui a postura da Prefeitura, na pessoa da senhora Consuelo Castro, prefeita do município de Ponta de Pedras, o secretário de Saúde, senhor Leonardo Lobato, a empresa Aires, que foi quem prestou serviço, quem ganhou a licitação para a contratação desses falsos médicos, segundo as denúncias, o presidente da Câmara, papel importante, vereador Miguel, durante essa sessão, essa audiência pública, os vereadores, os demais, né, quais foram as suas principais falas e postura, também os enfermeiros, que não era algo que estava sendo falado durante a semana, mas eles acabaram falando algo assim que chamou atenção, importante e grave também, o jornal Marajó, que tem feito as denúncias nos últimos meses e foi muito citado durante a audiência, e a população, né, principal interessado, prejudicados, que estavam bastante revoltados e estavam nessa sessão. Percebemos um esvaziamento do Conselho Regional de Saúde. A fala não foi percebida durante a sessão, não sei se eles estavam presentes, mas foi, confesso, uma ausência que chamou atenção. Gostaríamos muito do posicionamento sobre a postura da Prefeitura de Ponta de Pedra na condição de Consuelo de Castro. Qual foi a postura percebida? Enfrentamos o Covid de frente, não só na época do finado Leódio, mas com a chegada do Leonardo. Estamos criando uma estabilidade para legalizar a UBS fluvial. Portanto, eu quero dizer para vocês que eu também jamais iria me consultar se eu achasse que o médico era falso. E meu papel de comunicar os órgãos que nos fiscalizam era para que eles tivessem acesso à documentação e os profissionais. Não é a prefeita contrata, a prefeita tem acompanhado, mas não é a prefeita que executa. Aqui não vou fazer uma fala de oposição, não tenho nada contra a prefeita, também não sou correligionário. A postura da prefeita foi de defesa da gestão, fazendo uma longa fala de defesa em relação não apenas à saúde, mas outras questões que ela considerou importante. Também ela fez um balanço profundo da saúde, dizendo o quanto já melhorou, comparando a gestões anteriores e desmentindo algumas falácias, segundo a própria prefeita, em relação ao que foi divulgado na mídia, sobre a sua gestão, sobre o Hospital de Ponta de Pedras. Algumas pessoas durante a semana contestam essa posição, mas até aqui dentro do esperado, né? E sobre a questão dos falsos médicos, a Secretaria de Saúde, a empresa, depois da empresa admitir que os médicos eram falsos, ela prometeu abrir um processo administrativo para apurar os fatos e aí punir os culpados. Essa foi a postura da prefeita, que na minha opinião não tem
essa responsabilidade direta, né? Haja vista que ela nem sabia, mas é impossível a prefeitura se isentar de responsabilidade quando a relação direta também com a Secretaria de Saúde, uma coisa acaba levando a outra. Aqui não interessa o que a gente acha, apenas o fato que a gente consegue visualizar. Essa foi a postura inicial da prefeitura e eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Sobre o secretário de Saúde, na pessoa do senhor Leonardo Lobato. Pedir desculpa pelo ocorrido, mas qualquer um que tenha passado por essa situação, eu entendo a dor da família e a dor que estou ocorrendo. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Qualquer ligação minha que eu conhecesse, que eu sabia, que eu estava informado, que eu escutei falar de médicos falsos no município, e não tomei até o dia 3, quando eu imediatamente comentei com a prefeita, levei ao conhecimento da prefeita, e ela determinou que fosse aberto. Eu não quero só ser demitido, eu quero ser preso. Tivemos inicialmente o balanço da carreira dele, e ele foi bastante vaiado, foi xingado pela população, muito revoltada principalmente com ele. O foco não era a prefeita em momento algum, embora nós sabemos da responsabilidade de cada um. Mas o secretário não há clima para ele continuar, o tempo todo a população pedindo para que a prefeita demitisse ele, exonere ele, e a prefeita disse que não, que na verdade vai esperar o processo administrativo e se for preciso demitir, isso não será um problema. Palavras dela. Depois ele falou do seu desconhecimento desse fato, isso aí é algo que você pode discordar ou não. Na sessão vimos bastante gente vaiando, que não acredito, e que segundo ele, foi ele que descobriu a partir das denúncias feitas em Chaves e entrou em contato com a prefeita e fizeram a ocorrência e que não sabiam, mas pouquíssimo do que ele falou-se em responsabilidade, de assumir a responsabilidade, a culpa e tudo mais. E é muito difícil a gente pensar numa não culpa do secretário, em uma não responsabilidade. É direta, não tem nada de dizer, é algo que estava para além do seu alcance. Será? Eu acho que aqui é muito complicado. A situação do secretário é insustentável. As falas seguintes de populares e de outros representantes pedem a exoneração do secretário, que de certa forma acaba jogando a culpa apenas na empresa, né, que contratou, como se a responsabilidade pela fiscalização não fosse da Secretaria de Saúde. A empresa Aires falou da prestação de serviço no estado do Pará, da sua longevidade, da atuação, mandando advogados. Imediatamente passamos a realizar uma auditoria interna da empresa para que fosse identificado o fato. O inquérito policial que está em trâmite no município de Chaves, que tramita sob segredo, nós que demos entrada e solicitamos apuração, estamos colaborando de todas as formas possíveis para sanar e esclarecer o que aconteceu naquele município, e a conduta no município de Ponta de Pedras não vai ser diferente. Não negou nenhum fato, de certa forma acabou ratificando as acusações e deixando executivo e legislativo ainda em saia mais justa. O secretário de Saúde acabou falando primeiro do que a empresa e depois da fala da empresa ainda ficou ainda pior para o lado dele. Não negou, portanto, nem o fato dos falsos médicos, como se não se soubesse, e também como se fosse algo corriqueiro. Isso acontece, não apenas com a nossa empresa. Mas aí estamos falando de vidas, estamos falando de responsabilidade que leva o filho das pessoas a ter problemas sérios e até vir a óbito. Idosos, cuidados básicos e cuidados mais específicos. Essas pessoas passando receitas, remédios fortes, mandando voltar para casa. Gente, é muito sério. E essa foi a postura da empresa, que, pelo amor de Deus, a que ponto chegamos na saúde no Marajó? Olha o nível das empresas que são contratadas para contratar esses médicos. Embora a gente entenda a justificativa e escuta, porque isso é importante também, não dá para a gente ignorar a voz do povo, as denúncias. Eles são a voz que deve ser escutada primeiramente e analisadas, cada uma delas, esses anseios da população, que é quem coloca, quem elege, né? E os secretários e etc. são consequência do voto. A postura do presidente da Câmara, que tem um papel fundamental durante a sessão, no caso dessa audiência pública, na verdade a gente viu um tumulto, né, do presidente muito mais
a atuação dele como presidente mesmo do que como vereador por si só. Fiquei um pouco chateada agora, fiquei até aborrecida, peço minhas desculpas, mas nossas sessões, às vezes, vai até 8 horas da noite. E o senhor iria me deixar de fora agora? Tentou encerrar a sessão várias vezes, isso mostrou-se, na minha opinião, de forma negativa, porque muitas falas ainda precisavam ser ouvidas. Mandou encerrar o microfone por falas mais exaltadas, mas também necessárias, e mandou tirar também algumas pessoas de dentro da Câmara, ainda que ânimos um pouco alterados. Eu acho que não há necessidade, isso aí acaba sendo uma postura política, na minha opinião. Os demais vereadores tivemos uma postura dentro do esperado, disseram repudiar a atuação da empresa, principalmente, mas poucos se referiram ao secretário de saúde. Eles estão esperando esse processo administrativo, mas eu acho que tem muita coisa aí que podia ser falado pelos vereadores e não foi falado. Eles também falaram da questão da integridade física, que eles temem a partir do que é divulgado nas redes sociais. E aí eu entendo, né, que a imprensa local, a comunicação popular e a imprensa também mais profissional deva pesar pelas falas dele, pelo menos, e a divulgação precisa ser cuidadosa. Aí tudo bem. Mas em relação ao silêncio, em relação à postura da Secretaria de Saúde, eu confesso que eu esperava um pouco mais dos vereadores, que eu também não tenho nada contra. Eu tenho amigos, inclusive, que são vereadores do município de Ponta de Pedras. A vereadora Dona Alice foi a única que pediu a comissão parlamentar de inquérito. Eu convido os senhores vereadores a fazer a nossa. Então, eu estou aqui convidando vocês a criar a comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Que no próximo item eu vou falar por que seria importante. Ela foi a única a assinar. Os vereadores não tocaram no assunto, desconversaram e alguns se mostraram um pouco resistentes a isso. E aí eu vi, estranho, né? Não acho que eles devam fazer oposição nesse momento para a prefeita, até porque a questão da responsabilidade da prefeita é diferente. Mas em relação à Secretaria de Saúde, ele deveria ser mais incisivo. Então, essa é a minha análise em relação à fala dos senhores vereadores. Os enfermeiros também tiveram uma participação inesperada, mas importante. Durante a fala de um popular, ficamos sabendo que nome de enfermeiros e enfermeiras estavam sendo utilizadas como uma espécie de associado da empresa que contratou os médicos falsos sem o consentimento deles. Ainda tem mais uma coisa, eu tenho uma filha enfermeira aqui no município, entendeu? Licença. Eu tenho uma filha enfermeira aqui que trabalhou na empresa lotada pelo senhor, e você colocou ela como sócia, sem a permissão dela. Eu não paguei a faculdade da minha filha, viu? Para ser laranja de empresa, que lá sai da onde saiu. Eu sou a enfermeira Juliana. Por que vocês assinaram o documento se passando por nós e colocando a gente como sócio, dizendo que a gente pagou R$800 para fazer parte dessa sociedade? Desde quando a gente pagou R$800 para participar dessa sociedade? Então, pessoal, isso é muito grave, isso é muito sério e esse é um assunto fundamental pelo qual o processo administrativo pode não ser suficiente e uma CPI específica seria muito mais adequada para esse processo, mas aí os vereadores meio que ignoraram. Isso foi assim decepcionante nas falas. Engraçado que os médicos, que eram falsos, de acordo com a denúncia e a própria empresa não negou, não eram associados, mas os enfermeiros verdadeiros eram associados a essa empresa sem o seu consentimento. Muito grave isso. E o jornal Marajó, né, que foi batido, apanhou durante a sessão, principalmente por vereadores. De acordo com a postura dele, não é muito difícil de entender. Como eu falei, em relação à integridade física e o que é divulgado nesse jornalzinho, eu entendo muito bem. Isso pode colocar a integridade das familiares de vereadores em risco. Aí é um pouco complicado, né? Eu acredito que o editor deve ter um pouco de cuidado. Mas aí é uma oposição muito incisiva e que muitos deles falam como se fosse quase uma censura. E a gente sabe que o Jornal Marajó não vai deixar de atuar da forma como tem atuado na oposição,
com responsabilidade, é claro, e também tem denunciado, que eu acho fundamental. Não acho que tenha sido erro, é mais erros do que acertos, são denúncias corajosas, inclusive, do Jornal Marajó, que tem o nosso apoio, mas também, se for preciso criticar em relação à divulgação de imagens, a gente também critica, né, que embora sejam pessoas públicas, que têm suas atuações em prol do povo, a gente precisa ser mais responsável em relação à divulgação dessas imagens. E a população estava bastante revoltada, pedindo a demissão do secretário, e a postura da prefeita é: após o processo administrativo, podemos fazer isso, a exoneração. Foi o tempo todo fora secretário, demite, prefeita, demite, e teve muito tumulto também, mas tivemos assuntos também importantes sendo comentados nessa audiência pública. Eu quero que você deixe o seu comentário. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Tchau, tchau.